Fala, nação alviverde, se você respira Palmeiras, está no lugar certo. Vitor Roque brilha, Palmeiras vence Santos e abre vantagem para o Flamengo. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0 na noite de ontem no Allianz Parque e abriu vantagem na liderança do Brasileirão. Vitor Roque marcou os 2 gols da vitória e foi o nome do jogo. O goleiro Brazão dificultou a vida do Palmeiras, mas o Tigrinho foi decisivo para mais uma vitória alviverde. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já era, ganhou. Estamos Palmeiras ganhou. Aí ele quer voltar rapidinho, te falar, viu? Agora o Jean vai engasgar. Muito bem, tá começando o nosso Linha de Passe. Nem deu para conversar com o pessoal no YouTube, foi muito rápido. Mas a minha cabeça não está inchada. Tem um perguntando aqui, não está inchada. Ela é grande assim mesmo, naturalmente, não está inchada por causa do jogo não, hein? 2-0, vitória do Palmeiras. Essa é uma das... Eu acho que perdi as contas, mas eu contei das 9 defesas do Brasão, dos quase 30 chutes do Palmeiras. Foram 11. Foram 11, tá vendo? Eu contei 11. Até a nona. É 11 defesas. Eu contei até a nona, e não Calçade. Simples, defesas assim, comuns. De todos os níveis e de várias defesas de um nível muito complicado, o que mostra o que foi o jogo, vitória mais do que justa do Palmeiras, com brilho do Vitor Roque no segundo tempo e o Flaco fazendo a partidaça, hein, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos acompanha, boa noite. Eu acho que foi um jogo bem legal. Foi. Sim, por quê? Porque é reta final de Brasileirão, então você tem uma emoção, uma ansiedade de quem está brigando pelo título, é natural. Uma dificuldade imposta pelo Santos e pelo Palmeiras também. Então o Palmeiras foi buscar dificuldade para o jogo dele e o Santos se aproveitou muito bem disso. Tanto que veio um primeiro tempo mais difícil. Era um Palmeiras, se você olhar para o jogo contra a LDU, semana passada, faz uma semana, o Palmeiras tinha desde o início o Alan, nesta equipe que jogou, e tinha mais um zagueiro, o Murilo. Hoje ele tinha o Kelvin na equipe, ele tinha mais um volante, o Martínez. Então era um Palmeiras assim, lidando com o jogo, porque não era uma vitória que você buscava um 4-0. Você precisava de uma vitória simples. Mas o que mudou no segundo tempo foi quando o Palmeiras ele ganha uma velocidade que não havia na primeira etapa, que é uma velocidade com eficácia, com circulação da bola, mas com eficácia. Às vezes a bola circula muito rápido, mas ela não chega ao destino. Né? A equipe não consegue se organizar. E o Palmeiras não fazia isso. O Palmeiras tentou o Kelvin mais aberto no primeiro tempo, com o Piquerez mais perto dos zagueiros para uma saída organizada. Andreas Pereira, aquele jogador que vem receber dos zagueiros para uma bola mais longa. Mas o Palmeiras tinha muita dificuldade ali para jogar o futebol que ele pode jogar, principalmente tendo o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Bom, segundo tempo com o Felipe Anderson e o Alan... Aí mudou o Alan, bem, né? Porque aí o Alan põe essa velocidade com eficácia. Logo na primeira bola dele, o Palmeiras exige uma defesa sensacional do Brasão. Então, são caras que conseguem modificar o jogo. E eu também esperava até antes o Veiga, no lugar do Emiliano. Também demorou um pouquinho. Mas o Veiga entra para jogar do lado esquerdo com o Felipe Anderson. Então foi um jogo de estratégias, de muita organização pelo lado do Palmeiras e uma tentativa de sobrevivência do lado do Santos, mas não foi possível. É que aí a diferença, o Calçade falando das substituições, né, Jean? E teve um momento do segundo tempo que eu falei, gente, olha a diferença. O Palmeiras faz substituições, coloca o Alan, coloca o Felipe Anderson, né? Colocou o Veiga depois, e aí o Santos colocou Tassiano, o Santos colocou o Guilherme. Quando a gente fala das substituições, fica bem clara aí a diferença também entre as duas equipes. Também nesse aspecto, né? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, pior que sabe que eu acho que assim, o Santos fez uma partida digna. Até. Foi digno. E embora, foi muito digno. E acho que o que impressiona é isso, apesar do Santos ter feito uma partida digna, o Palmeiras finalizou 31 vezes. Pois é. O Brazão foi indiscutivelmente o melhor jogador do Santos na partida. O placar foi 2-0 e poderia ter sido mais. Quer dizer, então a gente está falando de um Santos que fez um jogo digno, mas de um Palmeiras que foi muito superior. Eu acho que desde o começo do jogo, né, os 20 minutos iniciais foram com aquele ímpeto que a gente está acostumado a ver. Talvez a exceção nos últimos jogos todos do Palmeiras em casa tenha sido apenas o jogo do Cruzeiro. Eu acho que muito por mérito do Cruzeiro.
mas foi um Palmeiras que acho que foi muito bem, poderia ter virado já vencendo na primeira etapa, isso acaba não acontecendo, e acho até que o roteiro acaba dando mais emoção para o jogo do que o número de oportunidades indicaria. Quem vai ver os melhores momentos fala, pô, mas como que esse jogo teve a emoção, né? E permitiu num determinado momento, de repente, um resultado que não fosse a vitória do Palmeiras. O primeiro tempo terminou 0x0, bom lembrar. Exato, terminou 0x0. E é uma vitória que sai muito. Eu estou de acordo com o Calçade, acho que as mudanças, elas sim fazem muita diferença, com o Alan e com o Felipe Anderson. O Veiga dá um baita passe para o segundo gol e depois dá um baita passe para o terceiro gol também, que acaba não saindo. Mas o destaque do time, mais uma vez, foi a dupla Flaco e Vitor Roque. O Flaco, para mim, era o melhor em campo. Sem dúvida. Até 1x0 e talvez, do ponto de vista técnico, foi aquele que jogou melhor, né, nos 90 minutos. É que o Vitor Roque acaba fazendo os 2 gols. Então, acho que os dois acabam até tendo uma nota igual na partida, porque o Vitor Roque fez os 2 gols e o segundo foi um golaço, mas a partida que fez o Flaco é inacreditável que este Flaco seja aquele mesmo que começou a sua trajetória pelo Palmeiras, que não conseguia o cara tem lance dominar de refinamento técnico, né, no primeiro tempo. Foi uma loucura, né, cara? Lances assim que você fala, realmente, não parece mais aquele cara, hein? Senhor Vitor Birner, boa noite para você. Palmeiras, no momento, não tem momento errado para você dar uma vantagem ali na liderança, né? Mas ele já teve essa oportunidade num dado final de semana, a gente conversava sobre isso ontem, né? Com o Flamengo dando brecha, o Palmeiras não consegue passar pelo Cruzeiro. Exatamente. Agora, o Palmeiras não deu a brecha. E abre uma vantagem de 2 jogos, né? Porque pelo número de vitórias, se o Flamengo igualar, ainda assim o Palmeiras fica na frente. É verdade, William. Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é uma vitória muito do que é o Palmeiras coletivamente e da parte mental. Porque eu achei o Palmeiras... Se a gente for olhar o nível de jogo que a equipe vem apresentando constantemente no Brasileiro, é óbvio que eu não esperei que mostrasse isso depois da classificação na Libertadores, porque havia o desgaste, e em alguns poucos outros momentos, esse foi um Palmeiras menos inspirado na parte individual. Mas foi o mesmo Palmeiras no volume de jogo, na intensidade, na capacidade de gerar uma velocidade e uma pressão que deixa o jogo muito desconfortável para o adversário. Porque a bola está o tempo inteiro na área do adversário, a bola está o tempo inteiro indo no gol do adversário. Se houvesse inspiração, seria com força, mas também com jeito. Hoje, parece que o Palmeiras tinha que romper uma barreira santista, né? E isso parecia que ia acontecer a qualquer momento. Tanto é que o gol palmeirense que abre as portas da vitória é um gol que tem uma falha primária de um jogador do Santos. Mas o Palmeiras gerou tanta pressão em cima dos jogadores do Santos que ele aumentou muito a chance de acontecer uma falha. Você chega numa bola ali com pressão, já 5 vezes em cima do jogador adversário, é uma coisa. Você chega um monte de vezes, você aumenta a chance, porque o jogo vai ficando desconfortável, o adversário vai ficando nas cordas e uma hora acaba acontecendo o erro, como foi o do Zé Ivaldo. Do Brasil a gente discute aqui se houve um novo erro no primeiro gol do Palmeiras. Sei que não teve, não. Depois a gente fala sobre isso. Então, assim, a vitória muito merecida do time que, com ou sem inspiração, é sempre muito intenso e sempre tem a mesma cara. É verdade. E isso está fazendo diferença nos pontos corridos. Muito, muito. Então, eu ia fazer a pergunta para o Pedro, eu ia falar, Pedro, o que sobrou para o Palmeiras hoje que de repente faltou para o Flamengo ontem? Claro que o adversário ontem do Flamengo era mais difícil, mais complicado do que pegar o Santos na situação que está. Mas o que sobra para esse Palmeiras que faltou para o Flamengo ontem, por exemplo? Tudo bem? Então, William, tudo bem. Boa noite você, Calçade, Jean, Vitor, fã do esporte aqui mais uma vez com a gente. Sem a gente combinar, acabou que o Vitor toca num ponto que eu queria falar, você me faz essa pergunta, porque eu estava pensando justamente, imagino que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, ou na TV, ou no Disney Plus, ou no YouTube, estiveram aqui com a gente ontem. E aí eu vou pegar uma visão do programa de ontem para tentar complementar hoje. Porque ontem eu falava que, apesar daquele nosso debate aqui sobre jogou melhor, não jogou melhor, poderia ter feito 3-1 ali, depois teve a expulsão, era um Flamengo em muitos momentos disperso e é um Flamengo novamente no Campeonato Brasileiro e que ele oscila essa, vamos chamar, mobilização, a concentração. Está disperso ou não nos jogos que são importantes nessa reta final. Mas está falando de Flamengo? Não, mas é para explicar o Palmeiras. E o Palmeiras, a gente pode falar se demorou para romper
sabe, a defesa do Santos. Se demorou para passar pelo Brasão, teve um ótimo primeiro tempo. O próprio Zé Ivaldo no primeiro tempo, o Ilharão baixando ali, protegendo. Mas é um Palmeiras que, desde o início, sabia qual era o jogo que ele estava jogando, o campeonato que ele estava jogando, o que ele estava buscando ali de vantagem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E acho que isso faz a diferença. Então, em times tão competentes, quem quiser um pouco mais, mas é porque o querer parece muito subjetivo, né? Mas quem se comportar de forma que desde o início busque, saiba como está buscando aquilo. Acho que o Palmeiras hoje foi um pouco isso. E aí depois que abre sim a porteira ali, e tem Felipe Anderson, e tem Rafael Veiga, e tem a entrada do Alan. O Flaco já fazia um jogo bom, ele quase sai o gol ali, né? O Zé Ivaldo salva. E aí é muita gente num nível de concentração muito alto, tecnicamente jogando muito bem, para você achar que a coisa não vai dar certo. Porque se não fosse o Flaco no primeiro tempo, esse é o Vitor Roque no segundo. Se não fosse o Maurício ou o Sousa no primeiro tempo, você tem o Veiga com o Felipe Anderson no segundo. Então, a diferença para mim é essa. É como acaba abordando. Não adianta falar porque o São Paulo é mais time que o Santos, então gerou mais dificuldade. Mas tem uma questão de concentração e da fome que você está colocando ali, de como você está encarando cada jogo. A maneira como o Palmeiras entra, acho que foram 25 minutos ali iniciais, até o gol perdido pelo Flaco. O ritmo que o Palmeiras impõe ali, eu acho que todo mundo estava assistindo e falando, daqui a pouco vai acontecer. E daqui a pouco padrão, né? Exato. Então, assim, tirar o jogo com o pontos corridos é padrão. É exatamente isso. Pontos corridos é padrão. Então, eu olho para frente, você tem um Palmeiras com o Mirassol, vai ser difícil fora. Mas é um Santos, que eu acho que ele vai tentar imprimir o mesmo tipo de ritmo. O Vitória, a mesma coisa. O Fluminense, ele joga em casa. Então, o Palmeiras é difícil você olhar e não ter minimamente um norte, uma diretriz do que ele vai buscar em campo. O Flamengo é um time muito bom, tecnicamente muito bom. Quando imprime seu ritmo, tem muita qualidade. Não tem o Pedro está tentando buscar quem pode fazer junto com a Arrascaeta, ora um jogador, ora outro. Só que ele oscila nessa corrida final. Então, acho que é isso que acaba fazendo um pouquinho de diferença, porque há pouco tempo atrás era um confronto direto que o Flamengo baixou ali. Agora não, sim. O Palmeiras sem confronto direto já desgarrou de novo. Sim. 2 vitórias à frente é muito importante para... A gente está falando de 7 jogos que faltam nesse nível de atuação que o Palmeiras está tendo, que a gente está falando aqui. Não dá para o Alan começar como titular, não, hoje? Eu acho que ele vai começar vários jogos como titular. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira manteve a liderança e abriu 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo na tabela de classificação. Faltando 7 jogos para os 2 aspirantes ao título, o Palmeiras abriu a vantagem de 2 rodadas com os resultados deste meio de semana. Se perder o próximo jogo diante do Mirassol e o Flamengo vencer a sua partida contra o Santos, a primeira colocação seguirá com os alviverdes, graças ao número de vitórias conquistadas pelos comandados de Abel Ferreira. Neste cenário, líder e vice-líder teriam os mesmos 68 pontos, mas a equipe paulista teria 21 vitórias contra 20 dos cariocas. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando visita o Mirassol, no interior do estado de São Paulo. No mesmo dia, o Santos visita o Flamengo no Rio de Janeiro. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, o que achou das notícias de hoje? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião faz o Verdão ficar ainda mais forte. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, porque aqui a gente fala do Palmeiras com emoção, verdade e amor pela camisa, central do Verdão, onde a torcida tem voz e o Palmeiras nunca para.